Olá, meus amores, e aí, como vão todos? Olha, esse canal está cada vez mais legal, hein? Porque eu realmente estou vivendo essa orientação galáctica que, com a informação da astrologia e a ancoragem na nossa psique com o tarô, para a gente saber o que fazer, está realmente demais, demais. As transformações estão acontecendo nas nossas vidas, na minha vida, eu tenho certeza que está acontecendo na sua vida também. Mas quando a gente se liga nessa orientação, medita, né? Medita em cada mudança de fase de lua, a gente vai para dentro do nosso átrio sagrado, se entrega ao silêncio para ouvir a voz de Deus. Realmente a vida tem ficado mais fluida. Tem ficado mais fluida para você também? Não? Então, pô, se inscreve no canal e aciona o sininho, porque, gente, tá muito legal. É só descer desse mundo de informações, de política, de mudança, de economia, de dinheiro, de governo, de inflação, de a gente desce dessa nave e vem para dentro da gente, se orienta pelo céu galáctico, que a gente não vai se alienar. A gente vai passar por tudo isso, mas de uma forma muito mais orientada e muito mais entregue à fluidez da natureza, que é abundante e próspera. Então, se você ainda não está inscrito no canal, não perca seu tempo. Olha, hoje a gente vai falar dos poderes, dos seus poderes nessa lua minguante. Porque aqui, como você viu na vinheta, a gente usa os conhecimentos da astrologia esotérica, a orientação da lei do tempo e a aplicação para o autoconhecimento através do tarô. Então, aqui é conhecimento aplicado. Se você não me conhece, eu sou psicóloga, sou esotérica, sou professora. E tudo isso eu coloco a serviço da gente fazer uma verdadeira terapia para o autoconhecimento aqui, juntos, atravessando essa transição planetária na ativa, tá? Fazendo a transição dentro da gente. Que é isso que os alquimistas faziam, transformavam o chumbo dessa personalidade rude, do nosso ego teimoso e egocêntrico, no ouro de uma personalidade nobre. Só que aqui a gente não maltrata o ego, não. Aqui a gente acolhe o nosso ego e educa o ego, para aí a gente saber o que fazer com ele, porque afinal de contas é o nosso ego, né? Que é através dele que a gente se expressa aqui. Então, não vale a pena rechaçar o ego, não. Porque eu costumo dizer, a quem interessa um ego fraco? Só quem quer te manipular, né? Então, nada de ego forte, nada de ego fraco. Tenhamos um ego forte, mas um ego obediente à nossa voz interior, à nossa alma, o nosso eu superior, ou como Jesus falava, a voz do Pai. Não é mesmo? Então vamos lá que tem muita coisa bacana para a gente falar hoje. Bom, os seus poderes nessa noite, nessa onda da noite e em plena lua minguante não são poucos, né? Essa onda da noite ela está mostrando o seguinte, que nós estamos aqui agora, justamente depois de 2 eclipses, aí é que está esse aproveitamento terapêutico desse canal, porque a gente começa a perceber o como se comporta o fluxo da energia planetária em relação à nossa navegação galáctica. Por que agora é importante a nossa navegação galáctica? Porque a gente está mudando de era. E mudança de era, ela se dá por uma matemática galáctica. Né? Cada era leva 2.000, mais ou menos 2.000, 2.600 anos para a passada, era de peixe para a era de aquário. Então, esse é o movimento galáctico. E nós aqui desse planeta estamos sofrendo, por falta de uma palavra melhor, essa movimentação. Então, está na hora da gente amadurecer, a gente se emancipar, a gente perceber que nós somos terráqueos, né? Que o planeta Terra é a nossa casa e nós temos a possibilidade de nos orientarmos agora, além de nos orientarmos pelos astros, que eram que os antigos
estudiosos faziam, aqueles todos que estudaram matemática, geometria, álgebra, né? Aqueles que escreveram todos os escritos que foram queimados na Biblioteca de Alexandria, né? Os estudos, o conhecimento começou pelo estudo das estrelas, né? As configurações em pedra que a gente encontra no mundo inteiro, mas a mais famosa é Stonehenge, é um relógio para marcar onde nasce o Sol e marcar a nossa navegação planetária. Então, isso tudo a gente teve um atraso, isso tudo foi queimado, a Biblioteca de Alexandria foi queimada, os grandes cientistas, né? Quem disse que a Terra é redonda foi queimado, Galileu Galilei. Né? Foi obrigado a dizer que não, que ele não dizia aquilo. Então, a gente teve um atraso no nosso conhecimento. Então, agora está tirando o atraso. A gente está vivendo essa mudança de era e se você está percebendo, está sentindo esse chamado, né, para se espiritualizar de uma forma laica, sem mais se submeter a uma religião, com todo respeito a quem ainda se submete, mas sem ter que se submeter a quem diga para você qual é o caminho da sua autorrealização, da sua felicidade. Eu hoje mesmo estava ouvindo um vídeo daquela, acho que ela é psiquiatra, Ana Beatriz, que fez inclusive a análise do processo que condenou os assassinos da Daniela Pérez, né? Ela ficou muito famosa por causa disso, escreveu vários livros e ela estava falando, ela acabou de escrever um livro chamado Felicidade. E ela disse que felicidade é altamente pessoal, porque você tem que encontrar a sua felicidade. E ela fala uma coisa, eu fiquei muito feliz, porque ela fala uma coisa que eu falo também, que a nossa autorrealização é encontrar nossa função nesse mundo. Exatamente como uma folha de uma árvore tem a sua função de fazer a fotossíntese. Ela é apenas uma folhinha de uma árvore gigante, mas o papel dela é importantíssimo para poder sustentar essa árvore, captando a luz do sol. Então, nós também, né? Eu acho que isso que Jesus quis dizer quando ele disse que se Deus veste os lírios do campo, quanto mais a você, né? Feito à imagem e semelhança dele. Ele estava se referindo a nós, homens. Então, se a gente encontrar nossa função nesse mundo, a gente fica super feliz, fazendo o que a gente gosta de fazer e ainda servindo ao mundo aí fora. Eu devo encontrar esse trecho dessa fala da Ana Beatriz, porque é muito legal. Eu me lembro, ela estava dando a entrevista ao Danilo Gentili. Procura aí, Ana Beatriz sendo entrevistada pelo Danilo Gentili. Ela fala exatamente isso. Ela fala que a gente tem uma função nesse mundo. E mais, algo que eu corroboro como professora, que nós, quando somos crianças, porque qual é a dica, né? Ela fala assim, que a folha e os vegetais e os animais, eles têm o propósito deles, eles cumprem o propósito deles e sem discussão. A questão é que nós, seres humanos, temos o livre-arbítrio. Então, a gente tem que descobrir qual é a nossa função nesse mundo, até porque nós somos muito mais complexos do que os animais e os vegetais. Então, a gente tem que descobrir, né, qual é a nossa função e decidir realizar essa função aqui na Terra. E aí ela diz que, por isso, a gente vem com essa escondido, né, com essa função escondida, mas que Deus deu umas dicas, que são, a nossa função está relacionada aos nossos dons e talentos, gente. A nossa vida tem que ser uma expressão, uma obra de arte do nosso próprio dom e talento. E aí ela diz que Deus deu uma dica, porque quando a gente é criança, a gente espontaneamente expressa esses dons e talentos, né? Olha, gente, então se a gente não atrapalhasse, e eu como professora, não sei se vocês sabem, mas eu criei o protocolo da meditação laica educacional para professores aplicarem a meditação em sala de aula, né? Para ser justamente esse lugar aonde dentro da prática pedagógica o sujeito tenha um lugarzinho para ele entrar em contato com ele mesmo, né? Dentro de uma escola onde está recebendo conhecimento o tempo todo, porque até hoje o aluno é tratado como uma tábula rasa, né, que tem que só receber conhecimento.
Então, a prática da meditação laica dentro da escola tem essa função de abrir um espaço dentro da pedagogia escolar para que o sujeito se leia, se encontre, entre em contato consigo mesmo durante algum tempinho, porque é ali que estão os seus dons e talentos. E a partir dessa introspecção é que a gente vai encontrar os nossos dons e talentos e dar, então, expressão a eles. Isso vai nos colocar num lugar de felicidade. Por quê? Porque a gente vai estar realizando os nossos próprios talentos, e isso é muito prazeroso, e ao mesmo tempo servindo todos à nossa volta. Porque nós não nascemos para sermos inúteis, porque somos quem somos, e simplesmente sermos usados como máquinas de produção de dinheiro para outras pessoas ou produção das coisas. Não, nós somos a criatura mais linda, mais perfeita, mais complexa da face da Terra. Então, nós temos uma função. E se eu encontrar o meu dom, eu certamente estarei contribuindo para o todo, fazendo a minha parte. É para isso que esse canal existe. É por isso que você está aqui, porque você já percebeu que o caminho da felicidade existe, está dentro de você. E é por isso que nós estamos fazendo todas essas leituras agora, porque nós somos adultos, né? Nós já perdemos o bonde na nossa infância, mas agora a gente pode recuperar, principalmente com todo esse movimento que a gente está vivendo agora na transição planetária. Então, fazer esse caminho da autorrealização, do autoconhecimento, da felicidade, é que é estar praticando o ativismo nessa transição planetária. Então, nós somos ativistas dessa transição planetária, porque estamos fazendo essa transição dentro da gente, né? Então, vamos lá. E esse momento é muito especial. Por quê? Porque nós acabamos de viver 2 eclipses. E esses 2 eclipses, que foi o eclipse do Sol em Escorpião e logo depois o eclipse da Lua em Touro, foi o segundo eclipse da série, do par de eclipses que aconteceu em maio. Só que lá o Sol estava em Touro e a Lua estava em Escorpião. Mas é esse eixo, Touro e Escorpião, que está sendo eclipsado. E toda vez que nós temos eclipses do Sol, nós estamos meio que dando uma apagada naquele futuro que a gente estava construindo com todas as nossas ações, às vezes repetitivas. Então dá aquela apagadinha. E quando há o eclipse da Lua, há uma grande oportunidade da gente fazer uma grande limpeza do nosso passado, perdoando, se desapegando, entregando ao passado o que é dele e entendendo que nós já temos como bagagem o nosso passado exatamente no aqui e agora. Porque você é quem você é agora, você pensa o que você pensa agora, você sente o que você sente agora, você tem o trabalho que você tem agora, porque você já tem toda essa história do passado dentro de você, inclusive dos seus antepassados e seus ancestrais. Por isso que está na moda agora fazer constelação familiar, e eu acho ótimo, porque nas constelações familiares a gente entrega, a gente desenterra muitos segredos e entrega os seus antepassados, as suas dores, as suas flores, e seguimos nós aqui, reis e rainhas da nossa própria vida, né? Nós somos o artífice da nossa própria personalidade para que sejamos a nossa obra de arte aqui na face da Terra. Então nós vivemos esses 2 eclipses que mexeram muito profundamente com quem a gente é. Porque mexeu no eixo poder e dinheiro. E atualmente a gente vive nessa sociedade que ter para ser, né? Então, quando mexe nesse eixo poder e dinheiro, está mexendo diretamente no nosso ego. E o nosso ego é o nosso instrumento de expressão da nossa arte aqui na Terra. No entanto, quando a gente só tem a visão, a percepção, a mente, só usa a mente e os sentimentos do nosso ego, nós vivemos como cegos em tiroteio. Nós vivemos esperando desesperadamente o reconhecimento do outro para poder nos sentirmos minimamente importantes como seres aqui na Terra, e nós dependemos exclusivamente daquilo que eu
da minha produção que eu vendo para o outro, para poder ter dinheiro e aí comprar aquilo que eu acho que é a minha felicidade. Mas nós só vivemos assim porque estamos vivendo apenas com a visão do nosso ego. Na medida em que a gente medita, se interioriza, vai para dentro de si mesmo, a gente começa a desenvolver a terceira visão ou a visão da alma. O eu observador, aquele que observa, se observa e observa tudo à sua volta. E se a gente tem esse olhar, a gente começa a ter a chance de reconhecer nossos dons e talentos, de realizar a nossa função aqui na Terra e encontrar a nossa pessoal e intransferível felicidade. Então, esse é o caminho. Mexido do jeito que foi o nosso ego, se você está acompanhando o canal, você está sabendo que a gente tem andado com o foco ligado nas nossas mais profundas emoções. E a gente tem falado sem cansar, que as emoções vão surgir, as raivas vão surgir, os ódios, as alegrias, as euforias, as tristezas, e que a gente deve deixar fluir, sem apontar o dedo para ninguém, para poder se curar e, ao mesmo tempo, prestar atenção na mensagem que essas emoções trazem. E agora vem o tchan, 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 a dica que não tem valor isso que eu vou te falar. Porque isso é a descoberta não só dos estudos esotéricos, junto dos estudos da psicologia, mas também com a minha experiência como professora, que viu gerações de crianças e jovens passarem na minha frente e observou o comportamento deles o tempo todo, como também da clínica psicológica, de perceber aonde que a gente às vezes perde o bonde da história e depois tem que ficar se procurando. Quando você sentir essas emoções, que agora a gente tem que fazer um movimento contrário, que é o da onda da noite. A gente vai olhar mais para dentro agora. Mas a gente passou esses 2 eclipses seguindo a orientação do tempo e aproveitando o conhecimento da astrologia e aplicando na nossa psique através do tarô. E a gente teve essa instrução. Vem a emoção, deixa fluir, não aponta o dedo para ninguém, que é para você não criar mais karma. E aí que vem a dica da psicóloga, da professora, da esotérica, de tudo junto. Sempre que você tiver um arroubo emocional, procura se lembrar da primeira vez que você se sentiu assim. Provavelmente você vai se lembrar de uma situação lá atrás na sua vida que você viveu quando era talvez criança, não tinha condições ainda intelectuais de nomear aquela emoção e aquela emoção ficou trancada dentro de você sem ter um nome. Então, quando você fizer esse exercício de tentar se lembrar de quando foi a primeira vez que você sentiu esse ódio, você está acessando a causa, o registro acástico lá da origem dessa emoção, pelo menos nessa vida. E aí você pode ressignificar, você pode dar um nome para essa emoção. Na medida que você dá um nome, isso já é um conhecimento vindo dos estudos do Lacan, uma coisa bem lacaniana. Na medida que você der um nome a essa emoção, você nomear essa circunstância, você lembrar desse momento, você estará expurgando essa emoção. E não mais ficará refém desse impulso, dessa emoção para agir. Tá certo? Então, essa é uma dica de ouro, tá bem? Mas você não precisa necessariamente ter essa condução. Esse tipo de dica, por exemplo, é o que eu dou bastante para as pessoas que fazem o curso do Tarô para o Autoconhecimento. Né? Tá em algum lugar aqui na descrição do vídeo, tem o link para você adquirir esse curso do Tarô para o Autoconhecimento, fazer a sua jornada para o autoconhecimento e ainda ter mentorias comigo, onde essas dicas são dadas em abundância, porque eu quero você feliz, autorrealizado, porque um ser humano feliz não faz mal a ninguém.
E uma das descobertas com a minha própria evolução e expansão da consciência é que a gente não faz nenhuma virada. A gente não vai para era nenhuma sozinho. Então a gente precisa de todo mundo. Então aqueles que têm alguma simpatia com a minha fala, que sentem que aprende alguma coisa com a minha fala, então estarão recebendo em abundância essas dicas para você encontrar a sua função no mundo, a sua felicidade e se autorrealizar. Porque um ser humano feliz não faz mal a ninguém e o que a gente precisa é que todos sejam felizes, que todos os seres sejam felizes, né? Então, vivendo essa raspada de tacho, o que acontece? Se você realmente fez isso, né, reparou alguma mudança, algum hábito repetitivo e você deixou essa emoção sair, provavelmente você vive agora um pequeno vazio dentro de você. Porque sempre que a gente passa por uma cura emocional, espiritual, dá um vazio. Porque, afinal de contas, a gente expurgou uma energia que estava ali condensada. Essa energia condensada que fica dentro da gente, que leva a gente a ter comportamentos repetitivos e viver situações repetitivas, ela é conhecida na psicologia popular como aquela zona de conforto, sabe? Você vive sempre aquela mesma coisa, tem sempre, mas sair dali vai dar trabalho, então a gente fica naquele desconforto conhecido e chama isso de zona de conforto. Pois bem, sem precisar ficar pensando na zona de conforto, tendo que fazer um esforço para sair daqui, né, brigando com Deus e todo mundo, ou então vivendo repetidas vezes aquela história, vivendo aquela sofrência, sem precisar nada disso, a gente se orienta pela lei do tempo, pelos astros e vive essa mudança de forma mais leve. Ah, chegou a emoção, deixou sair, não apontou o dedo para ninguém, tá. E agora começa a vir um vaziozinho nessa lua minguante. Essa lua minguante do sol de Escorpião, né? Que iluminou lá no fundo, fez a gente fazer uma enorme limpeza e vem esse vazio. E aí, quais são os poderes desta lua minguante na onda encantada da noite que a gente deve prestar atenção para dar mais esse passo adiante na nossa evolução espiritual, na expansão da nossa consciência e no caminho ao encontro da nossa felicidade? Esse vazio, ele costuma ter o seguinte efeito na nossa psique. Vamos supor que você tenha finalmente se livrado do trabalho que você não gostava, ou aquele trabalho na pandemia você parou e resolveu não voltar mais para ele, você agora está meio sem saber o que fazer. É um vazio. Vamos supor que você estava num relacionamento que já não estava mais legal, que foi muito bom enquanto durou, mas que não estava mais legal, e você então abriu a relação. Dá um vazio. Vamos supor que você fosse uma professora como eu, por exemplo, que deu aula há 35 anos na sua vida e de repente você se aposentou, seus filhos já estão grandes e você está sem as turmas, né? Sem trabalho e você está em casa sozinha e dá um vazio. Vamos supor que você vem seguindo o canal desde do início de 2020, quando a gente começou esse processo de autoconhecimento, e aí você fez tudo direitinho e finalmente conseguiu, de uma forma até amistosa, separar-se daquele relacionamento que aquelas situações ruins, sem graça, sem tesão, mais se repetiam, mas você não sabia como sair daquele relacionamento e você agora conseguiu sair do relacionamento que você tanto queria terminar. E dá um vazio. Porque não tem jeito, gente. A gente é uma máquina de hábitos. Nós somos uma máquina de hábitos. A gente muda, dá um vazio. E aí, como é que a nossa mente se comporta? Ela começa a querer justificar, a querer preencher esse vazio. E como a nossa mente, quando a gente não desenvolve, né, as habilidades espirituais da intuição, do sonho, da imaginação,
a nossa mente fica rodando aqui, né, na mesma ladainha de sempre, o que a nossa mente vai usar para justificar aquele vazio? Ai, eu não devia ter terminado. Ai, eu tô com saudade. Ai, eu acho que eu devia ter ficado naquele emprego mesmo. E agora, o que eu vou fazer? Eu nem sei mais o que eu vou fazer. Ai, que deprê. Eu era professora, dava aula, agora não tenho nada, nada me encanta, nada me interessa. Acho que eu vou começar a dar aula particular. E aí você, ó, toin, oin, 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 quen, quen, quen. Percebe? E aí quem vem nos salvar? Tan, taranã, taranã, tan, taranã, tan, taranã, taranã, tan, taranã. O conhecimento da lei do tempo. Porque, como diz um amigo meu, também professor da lei do tempo, o tempo informa a vida. E aí a gente não precisa ficar batendo cabeça aqui embaixo. É só a gente pegar a lei do tempo, né? E pegar essa informação. Agora, devo dizer ao meu amigo, não adianta ficar só com a informação, né? Porque senão, é como eu sempre digo, todas as palavras já foram ditas, todas as palavras já foram escritas, todos os sermões já foram dados e de nada adiantou para que a gente chegasse aqui em 2022 numa sociedade fraterna, próspera e harmoniosa. O que está faltando? Está faltando o trabalho no ego, para que o ego entenda que ele tem que servir à sua própria alma, ao seu eu superior, ao seu self, ao seu mentor, ao seu guia, ao nome que você quiser dar a essa entidade, a essa alma, a esse ser espiritual que nós somos. Se a gente não trabalhar no ego, quem é que vai expressar? Fica aquela coisa esquizofrênica, né? Fica ali o todo-poderoso e você aqui pedindo, pedindo, pedindo. Ah, não! A gente não tem que pedir, a gente tem que encarnar. A gente tem que encarnar esse ser. Só que até hoje, todos esses conhecimentos, né? Todas essas verdades foram utilizadas de uma forma através das filosofias de vida, das religiões, etc., como verdades que o ego atrapalha na hora de exercê-las. Então, o ego tem que se submeter, o ego tem que sofrer, o ego tem que, sabe? E o ego é muito poderoso, gente. Deus é inteligente. Deus não ia dar uma ferramenta fraquinha para expressar essa alma iluminada que nós somos. O nosso ego é forte, ele não se submete, né? Quando o ego está muito submetido, ele está deprimido, ele pode até se suicidar. Não vale para nada mesmo, eu só atrapalho, percebe? Então, não é por aí. E é aqui também que vem outra dica de ouro desse canal, que é saber interpretar como, não é nenhuma interpretação, gente, mas é saber como que essa energia, que essa informação do tempo, aonde é que ela vibra na nossa psique. Porque até os mestres ascensionados, eu digo, gente, quando a gente recebe as intuições, né, de como tem que ser, como tem que vibrar, das virtudes dos mestres, eu falo, gente, vocês já desencarnaram. Vocês não sabem como é que é essa vida aqui embaixo, não. Aqui embaixo é dura, dureza. Aqui embaixo você não se vê, só o outro que te vê, né? E às vezes o outro te vê com os olhos dele, que te desagrada. Então você tem que se ver através do olho do outro e também saber quanto que ele está vendo você com os olhos dele e não quando ele está vendo você de verdade. Olha aí, é complexo. Entende? Então, até o conhecimento e a informação da lei do tempo, o ego, nosso eguinho aqui, ele precisa entender, né, como é que isso se transforma na linguagem da sua alma, que é para ele saber o que fazer aqui. Aí ele sabe o que fazer aqui, e aí ele faz, e aí ele vai. Aí ele, né, fica sendo um grande servidor da sua própria alma e a gente consegue, então, fazer da nossa vida uma obra de arte. E aí é que entra, então, agora, né, depois desses 2 eclipses, da raspada no tacho, a gente conseguiu interromper aquele ciclo kármico, né, de ações, deu o vazio,
Aí vem a lei do tempo e informa pra gente, olha, agora estamos na onda encantada da noite. E o que é que a noite diz pra gente? A noite tem 3 conceitos que eu já falei no vídeo passado, mas hoje eu vou mais fundo. Fala de sonhar, a nossa ação de sonhar, com o poder da abundância, ou seja, sonhar abundantemente, para a gente alcançar a essência da intuição, né? Então a gente tem que perceber que quando a nossa mente vem com esse trabalho de então, saudade. E o pior não é isso. O pior é que quando a mente pensa, ela aciona a emoção. A emoção é acionada tanto pela nossa mente quanto pelo nosso comportamento, né? A emoção, ela consegue refletir a luz da nossa alma se ela estiver plana, se ela estiver tranquila. Nossa emoção é comparada ao elemento água. Então, águas tranquilas refletem o céu, mas se as águas estiverem agitadas, não refletem nada. E quem agita as nossas águas internas? Os nossos pensamentos, as informações que a gente recebe ali de fora, as nossas relações. Por isso é importantíssimo meditar, porque a meditação acalma as águas e eu consigo refletir, né, a luz da minha alma. Olha que lindo isso. É isso mesmo, gente. É exatamente assim. Então, a noite está falando disso, sabe? De sonhar com abundância para você alcançar a essência da intuição. Então, bora dormir bem, né? Vamos embora pensar no que, como poderia ser diferente a sua vida, né? E aí, vamos adiante. Aí eu quero trazer para vocês, então, para a gente dar uma olhadinha aqui nessa onda encantada e ver, né, os selos que estão aqui. Olha só. Primeiro, eu vou mostrar para você qual é o céu. Eu estou usando aqui, gente, o céu, a foto do céu da Débora Mexica. Débora Mexica é um canal de astrologia que eu gosto muito de seguir, porque ela não tem uma astrologia previsiva. Ela tem uma astrologia orientadora. Então, eu gosto muito disso. E aí, ela fazendo essa leitura do céu no dia da lua minguante, que é essa energia que a gente está vivendo nesse momento, ela fez uma leitura que é muito legal e é isso mesmo que a gente está vivendo e pode ainda clarear de uma forma melhor tudo isso que eu falei agora, toda essa dinâmica que eu falei que ocorre na nossa psique. O que ela falou? Ela falou que nós temos no céu, durante essa semana, 3 iodes. Iod é o que elas chamam na astrologia de dedo de Deus. Mas Iod é também uma letra hebraica e, portanto, também tem a sua representação num arcano maior do tarô. Aí, olha essa, tá percebendo? Como é que a gente pode pegar todas essas energias que vêm da galáxia, dos astros, e transformar isso em sabedoria da nossa psique? Se você conhece a metodologia da leitura do tarô para o autoconhecimento, da Escola de Tarô para o Autoconhecimento aqui. Em algum lugar, aqui na descrição do vídeo, tem o link para você se inscrever no curso, a Jornada Arquetípica para o Autoconhecimento através do Tarô. E aí começar a ler o seu próprio tarô, você pode. Eu sou didática pra caramba, todo mundo que faz o curso fica maravilhado, aprende, ninguém desistiu até hoje, e você ainda tem a minha mentoria, ou seja, você entra para o clube do tarô, tem um monte de gente clube exclusivo das pessoas que sabem ler o tarô, porque aí a gente já sabe. Aí, a partir do momento que você começa a ler o tarô para autoconhecimento, você se torna um alquímico, fazendo a sua própria lapidação da sua personalidade para, né, fazer essa transição planetária junto com o planeta. Então, não tem erro, não tem erro. E se por um acaso você estiver ouvindo este vídeo agora em novembro, Hotmart me convenceu a fazer uma promoção de Black November. Então tá com uma super promoção, sabe? Então eu nem tô divulgando ainda, é uma promoção tão grande que eu não vou repeti-la não. Então é para quem me acompanha, para quem me ouve aqui eventualmente, aí você vai ter essa promoção, tá? Mas não tô divulgando, não tô nada disso. Então aproveita, tá bem? Então o que acontece? A Débora Mexica
mostrou que está acontecendo 3 iodes no céu, né? Que eles apontam, eles falam como dedos de Deus. E nessa lua minguante, que é o que eu trouxe aqui para a gente trabalhar nesse momento que a gente está vivendo, desse vazio interno, para a gente não cair de novo, né, nessa repetição, o que está escrito no céu? Nós temos aqui a lua, que é essa lua minguante que está aqui. Nossa, peraí, deixa eu diminuir essa. Tá muito grosso esse traço. Pronto. Essa lua minguante que está aqui, aí a gente tem aqui Júpiter, né? Que faz um aspecto com Plutão, e aí forma este triângulo aqui, que Débora chama de dedo de Deus, porque é uma energia que cria uma seta, né? E uma seta justamente para a Lua, que é o nosso satélite e de quem a gente recebe a influência mais forte, porque é o astro mais próximo da Terra. Então, mexe muito com a gente. Então, essa Lua, ela está recebendo durante essa Lua minguante a energia de Júpiter e de Plutão. E o que quer dizer Júpiter e Plutão? Bom, primeiro que Júpiter está em Peixes e bem pertinho de Netuno. Então, Peixes é o signo que representam as nossas águas profundas. De novo, nossas emoções profundas, né? Netuno é o deus do mar. Então, ele também é aquele planeta que mexe com as nossas águas. Tanto que Netuno é o planeta que fala dos vícios, das drogas, dos transes, né? Das intuições, das adivinhações, dos transes, porque é a gente fora da caixinha da mente racional e dentro do emocional. E Júpiter é o planeta que expande. Então, Júpiter, e segundo a astrologia, já foi um antigo regente de Peixes. Então, a gente tem esses dois planetas, Júpiter expandindo pra caramba toda essa nossa emoção, toda a nossa inteligência emocional, nosso corpo emocional, nossa memória emocional está sendo aí, né, expandida e com uma visão grande e profunda dessas nossas emoções. E aí, esse Júpiter em Peixes está fazendo um aspecto com Plutão. Quem é Plutão? Plutão é aquele deus da foice, né? E ele está em Saturno. Então, Plutão em Saturno é aquele que vem botar ordem na casa, né? Em Saturno não, desculpe, em Capricórnio, que Saturno é o regente de Capricórnio, então eu confundi. Então, Plutão está em Capricórnio. Capricórnio é aquele signo de terra, aonde a gente organiza a nossa vida, carreira, trabalho, aquele status social, né? Aonde você chegou quando você cresceu, né? É ali Capricórnio. É a sua vida toda, o resultado da sua obra, digamos assim, né? Então, ali tem Plutão. Então, Plutão é o da foice. Ele vem organizando, ó, isso aqui é excesso, isso aqui não precisa, isso aqui é exagerado, vamos embora, organizar aqui com o que você precisa. E essas duas forças, né? Então, o que Plutão está organizando, está ajudando a organizar? Nossas emoções profundas, que já foram super mexidas nos eclipses. E aí faz essa seta para a Lua. Então, a energia que a Lua está mandando para a gente é nada mais, nada menos do que essa energia de reorganização emocional e com expurgos, porque Plutão é o deus da foice, representado no tarô pelo arcano da morte. Ele, cirurgia, tira, né, de forma irreversível. E só que tem ainda um outro aspecto, que é aquele que pode passar despercebido, tanto para nós que estamos aqui fazendo essas interpretações, quanto para as influências astrológicas que a gente está recebendo. Alguns astrólogos podem não perceber isso, que é este outro aspecto que Débora trouxe, que é este aspecto de Júpiter com quem? Com Mercúrio, tá? Então, aqui, ó, também há esse aspecto de Júpiter com Mercúrio. E aí, o que Mercúrio faz nesse momento? Mercúrio é a mente, é a informação. É aquele momento que eu falei que na hora que a gente se livrou,
ou querendo ou não querendo, ou a vida tirou da gente, né? Tipo, aposentadoria, o trabalho foi embora, tipo, os filhos se casaram, foram embora de casa, ou a gente terminou aquele relacionamento que foi legal, mas acabou, ou a gente saiu daquele trabalho que não gostava, enfim. Este vazio, neste aspecto de Mercúrio, que é a nossa mente, que nos informa, com Júpiter, pode vir se apresentar logo de cara e falar com as nossas emoções. Ah, mas olha, talvez fosse melhor, né, voltar ao relacionamento, começar a dar aula particular, porque eu estou com saudade dos alunos, fazer um trabalho bem semelhante ao que eu fazia, porque o que eu vou fazer mesmo, né? Eu não sei fazer mais nada. Sacou a armadilha? Então, tem que ficar muito esperta, praticar a meditação, repita a meditação. Eu sempre digo, gente, eu conduzo meditação aqui em toda mudança de fase de lua, porque entre uma mudança de fase de lua e outra, eu estou praticando a minha meditação, né? Mas repita sem moderação. Fica meditando até a próxima meditação da outra mudança de fase de lua. Porque é essa meditação que vai calar a voz da mente racional e vai ligar a voz da alma. E aí é que entra a onda encantada da noite. À noite, o tempo vem informando. Como é que eu faço para ouvir a voz da alma então, quando eu meditar? Porque é tudo no silêncio. Eu não escuto nada quando eu estou meditando. Primeiro que quando você volta da meditação, você já está com a sua mente mais livre, já tem mais espaços internos, você já fez uma higiene, né, na sua mente. E aí você então pratica o que essa onda encantada da noite está mostrando para a gente, que eu vou falar agora rapidamente para vocês, porque a gente vai atravessá-la, né, durante esses 13 dias. O que a gente tem? A gente tem o selo da noite, falando que a gente deve sonhar com abundância para acessar a nossa intuição, porque aí a nossa intuição, ela vai ter o campo do sonho para dar dicas para a gente, porque a mente racional não intui. Então, se a gente coloca a nossa mente no sonho, a gente vai dar campo para a nossa intuição nos informar. O outro detalhe é que o desafio dessa onda encantada é a semente, que fala de semear, o foco, a percepção. Então, é justamente isso que eu estou falando. O desafio desse momento, para a gente não voltar atrás e preencher os espaços vazios com mais do mesmo, é justamente a gente manter o foco no nosso sonho, onde a gente sonha, né, naquele lugar da abundância, e não ficar retornando, né, ao de sempre. Então, o desafio dessa onda é o foco na percepção para fazer florescer aquilo aonde eu colocar o foco da minha atenção. Aonde eu colocar o foco da minha atenção, eu vou ter a percepção daquela realidade. E essa realidade que vai florescer. Então, está na hora de colocar o foco na sua realidade interna, no seu sonho. Então, este é o desafio. Veja, o desafio. E se a gente vencer esse desafio, a gente virou a chave. Eu não precisava falar mais nada dessa onda encantada, gente. Só de falar esses dois dicas aqui, já vão dizer pra gente o que a gente precisa fazer com a nossa psique, com o nosso ego, para poder sair desses dois eclipses realmente trilhando um caminho novo, caminhos abertos, gente, caminhos abertos, porque nós estamos vivendo uma pandemia que parou o mundo, que é para mudar, né? Então, mudar, caminhos abertos, não mais do mesmo. Mas eu vou mais um pouquinho adiante, só mais um pouquinho, porque eu já estou com 43, meu Deus do céu, muitos minutos. Bom, a gente tem então depois o selo da serpente, que é a força vital da sobrevivência. Então isso volta a ser um perigo, porque a força, o serviço, né, do nosso instinto vem para a gente servir, para a gente fazer, para a gente acontecer, e de repente a gente tem que servir com a nossa energia informada pela nossa alma, né? Não é para sair fazendo o que a gente sempre fez, não. Depois vem o enlaçador de mundos, que já dá aquela, né? É um selo branco. Vai ver o vídeo dos selos brancos aqui para você ver como é que agem os selos brancos, aonde que eles atuam. Então, o enlaçador de mundos já coloca a gente nessa comunicação vertical novamente, né? E aí vem a mão que realiza,
que a mão traz? Gente, a mão traz a realização, mas a realização não é a realização do realizar coisas aqui. Não, a gente trabalha na nossa mente. A realização é aquela sacada, sabe? É realizar. Saquei. Então, se você fizer esse dever de casa de ficar com foco na sua intuição, né, na sua atenção, se você estiver fazendo curso de tarô, abrindo tarô todo dia, né, aquela coisa que quando a gente começa a estudar, fica super afim de abre o tarô todo dia, fica lá estudando, interpretando as cartas todo dia. Se você estiver fazendo isso, quando chegar no selo da mão na segunda-feira, aí vem aí a intuição se realiza na sua mente. Aí você vai sacar, uau, então eu realmente posso dar novos rumos à minha vida. Tá certo? Aí depois vem a estrela, né? Que na hora que você realiza, a estrela traz essa oportunidade da elegância. A estrela fala de elegância, de arte, de embelezamento. E eu entendo elegância, que é justamente esse alinhamento entre aquilo que você sonha, que é a sua alma, que é a sua função nesse mundo, com o seu ego. Então, quando você realmente age de forma a colocar o seu ego agindo a seu favor, você fica elegante, entendeu? Você fica bonito, você tem brilho, porque você está dando luz a você, né? E essa lua minguante ainda acontece em Leão. Olha o brilho aí, gente, é tudo muito sincrônico, é tudo muito sincrônico. Assim, tá escrito, sabe? O nosso roteiro tá escrito. A gente só precisa ler e escolher executar, entende? Aí depois, então, quando chega depois da estrela, vem a lua, que é inclusive o selo de todo esse anel que a gente está vivendo, a gente chama ano de anel, então todo esse ano a gente está vivendo o selo da lua, que fala de águas, né, das emoções e de purificação das nossas emoções para dando fluxo às nossas emoções. Então eu vou até aí hoje, porque nesse dia, esse dia da lua ressonante, ela está no sétimo tom da onda encantada, bem no meio, então ela traz a frequência da canalização, da inspiração. Então, se a gente tiver feito todo esse dever de casa, de sonhar, de olhar para dentro, da nossa intuição, nananana, quando chegar nessa lua que a gente for fazer a meditação da lua nova, nossa, gente, vai ser uma clareza, sabe? Uma clareza, inclusive, emocional, da gente, sabe, da gente ficar elegante, né? De começar a se comportar de forma elegante, tá certo? Então é isso, aí a gente vai se ver de novo, talvez um dia antes, no dia 22, eu faço a preleção, né, da meditação do dia seguinte, que vai ser no dia 23, no Kim 189, na lua ressonante vermelha, a gente se encontra de novo aqui, tá bem? Então, se fez sentido para você, se tem sido útil para você ouvir o canal e essas dicas todas, gente, que eu dou, eu espero muito que você esteja aproveitando, mas se estiver, deixa seu like, porque o seu like é o seu retorno para o canal, né? É muito importante. Às vezes eu vejo que os vídeos têm 70, 80 visualizações e tem 6, 7 likes, né? E é só dar um like que já o YouTube já vai distribuir para mais gente, tá? E se inscreve porque a gente aqui está fazendo um caminho evolutivo bem legal. Eu estou super feliz, sabe? Às vezes não é fácil, né? Às vezes a gente sofre um pouquinho, mas se a gente estiver passando por isso juntos, é mais fácil, sabe? Quando vocês comentam assim, eu tenho aqui mantido o meu entusiasmo com vocês que comentam, sabe? Lúcia, Ilma, Maiarde, Walter, Isabel, todos vocês, eu recebo comentários de vocês. Aqui não tem equipe, não, aqui sou só eu mesmo, né? E isso me entusiasma num grau que eu falo, gente, que legal isso, é muito bom, é muito bom. Então, e fica até mais, mais leve a gente passar por isso juntos, tá bem? Gratidão! Deixa eu preparar aqui a minha vinheta de fechamento, que a de fechamento não está aqui, mas vai a de abertura mesmo. Gratidão infinita, infinita. Amo vocês. Namastê. Em Lakesh, eu sou um outro você. Até a próxima.